verdadeiramente o companheiro de jornada, o amigo que não nos falta, o
Graças e louvores se dê a cada momento. Graças e louvores se dê a cada momento. Graças e louvores se dê a cada momento. Bendito e louvado, adorado e glorificado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Caríssimos irmãos e amigos, Marcos, no seu Evangelho, conta-nos um episódio importante que nos ajuda a compreender o mistério que hoje, nesta comunidade de Candelária, celebramos. Um homem pagão por natureza, centurião romano, ouvindo falar de Jesus, daquilo que ele fazia pelos homens, das curas que ele realizava, das conversas que tinha com os homens e as mulheres, vá ao seu encontro e faz-lhe um pedido: Senhor, se quiseres, podes curar a minha filha. E Jesus não lhe pergunta se ele tem fé. Jesus não lhe diz sim, eu vou, ou não, ou nega-lhe ir. Jesus põe-se a caminho até à casa deste centurião. Mas enquanto vai pelo caminho, dois acontecimentos se realizam. No meio da multidão que seguia Jesus e que queria vê-lo e ouvi-lo, uma mulher que sofria de doença há mais de 12 anos pensa para consigo: se eu ao menos conseguir tocar-lhe na fímbria do seu manto, eu ficarei curado. E ela assim o faz e atrasa Jesus no seu caminho. Jesus sente como sair dele uma fonte de energia e pergunta: quem me tocou? E Pedro e os discípulos dizem: Senhor, nós estamos no meio de tanta gente, nós estamos no meio de tantos homens e mulheres, como queres que agora adivinhemos quem te tocou? Mas a mulher, percebendo o acontecido, percebendo que tinha sido curada por ter acreditado em Jesus, diz-lhe: fui eu. E Jesus diz-lhe: a tua fé te salvou. E ao encontro dele depois vêm os servos do centurião e dizem: não atrapalhes mais o mestre, a tua filha morreu. Mas Jesus pergunta ao centurião: basta que acreditas, porque se acreditares, verás grandes obras. E caminham para a casa do centurião. E ao chegar à casa do centurião, encontra também um alvoroço, gente que chorava e gritava pela morte da menina. E Jesus diz: tende calma, porque a menina não morreu, a menina está a dormir. E gozaram de Jesus e riram-se dele e não acreditaram nele. Mas Jesus, em silêncio, seguiu até ao quarto onde estava a menina e lhe disse: Talita tacum, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina levantou-se, e todos os que estavam naquela casa e todos os que tinham acompanhado Jesus acreditaram nele. É o mesmo Jesus que há 2000 anos percorreu as ruas de Jerusalém, que hoje percorre as ruas desta freguesia da Candelária. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que hoje, passando pelas ruas e pelas casas, vendo o idoso que chora pela emoção de ele passar na sua casa, ou a mãe aflita, onde ouve as preces pedindo pela sua família e pelos seus filhos,
ou o casal que passa momentos difíceis na vida pelo desemprego ou outras razões da falta de amor, é o mesmo Jesus que diz a nós, ao idoso, aos pais, às famílias, a cada um de nós que hoje estamos aqui a escutar: acreditas que eu posso fazer grandes obras? E nós apenas temos de demonstrar que sim, acreditamos. Porque nós já não precisamos ver Jesus tocar ou Jesus falar, porque nós sabemos pela fé que nos foi dada pela Igreja, pelos nossos pais e padrinhos, a fé que professamos todos os domingos, a fé que todos os domingos celebramos no sacramento da Eucaristia, onde hoje Ele passa por nós, não em carne nem osso, mas na natureza divina. Pelo sacramento da Eucaristia Ele passa e diz: acredita em mim, que eu posso verdadeiramente modificar, consolar, amparar, proteger a tua vida. Diz-nos Ele no capítulo 6 do Evangelho de São João: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E Jesus, que hoje transportamos sob a forma da Eucaristia, convida-nos nesta solene procissão em sua honra, nesta solene procissão onde se dobram os joelhos, nesta solene procissão onde o silêncio impera, nesta solene procissão onde o fogo nos convida ao silêncio e à contemplação. Jesus diz-nos e alimenta-nos e convida-nos a acreditarmos neste augusto e importante sacramento, no sacramento que alimenta a nossa fé, no sacramento que conforta a nossa alma, no sacramento que enche a nossa esperança, no sacramento que fortalece o nosso amor. Jesus convida-nos a contemplá-lo, a louvá-lo na Santíssima Eucaristia. A Eucaristia, caríssimos amigos e irmãos, não é apenas um rito. A Eucaristia não são apenas cantos ou palavras. A Eucaristia é vida. A Eucaristia é amor em ato. A Eucaristia é Jesus que todos os dias, no altar da nossa igreja, do alto do altar desta igreja de Candelária, visita e protege todos os habitantes desta comunidade e da nossa terra e da nossa ilha, e que nos diz e que nos convida a louvá-lo e a bendizê-lo, a adorá-lo e a glorificá-lo eternamente. Oh, se nós homens compreendêssemos verdadeiramente o que estamos a celebrar! Oh, se nós homens soubéssemos bem aquele que passa, ou compreendêssemos verdadeiramente aquele que passa pelas nossas ruas, ou aquele que passa junto a mim, ou aquele que me segreda ao ouvido, ou aquele que simplesmente, como a Pedro, a caminho do Calvário, olho com olho, coração a coração, sem palavras, lhe diz: eu te perdoo, vem comigo. Hoje, a liturgia da palavra ajudava-nos ou convidava-nos a contemplar este filho pródigo que regressa à casa, e este pai que não condena, nem lhe aponta o dedo. É este Jesus misericordioso que nós estamos verdadeiramente aqui a celebrar, que não olha tanto à nossa miséria humana nem ao nosso pecado, mas olha aquilo que lhe podemos verdadeiramente oferecer. E aquilo que lhe podemos oferecer é o nosso coração, um coração que o procura porque quer conhecer a verdade, um coração que o procura porque queremos ser fortalecidos na nossa vida, um coração que o procura porque precisamos nestes momentos difíceis que atravessamos de esperança para olhar mais além, um coração que o procura e que nos ajuda a ser verdadeiramente mais humanos, mais próximos, mais solidários, mais companheiros de jornada, mais amigos. Hoje, nesta freguesia da Luz, onde o convite que a Mãe do próprio Cristo nos faz a que a candeia da nossa fé se mantenha sempre acesa, mesmo que o vento seja forte, mesmo que a ameaça da chuva possa existir, ela convida-nos e Ele convida-nos a mantermos forte e acesa a candeia da nossa fé,
e a darmos o nosso testemunho no meio do mundo que quer abafar o Cristo, do mundo que não quer ouvir falar dele, do mundo que verdadeiramente ainda o teme, porque todos nós sabemos, todos nós proclamamos e todos nós devemos viver que Jesus é o grande Deus, o Deus que vem ao nosso encontro, o Emmanuel, o alimento que nos fortalece, o guia que nos conduz a um dia até à pátria eterna, à vivência com Deus. Estimados amigos e irmãos, não podemos de forma alguma, nenhum de nós, ficar esquecidos ou esquecer este momento que estamos a viver. Não se trata aqui apenas de cumprir uma tradição. O que estamos verdadeiramente a celebrar é vida. O que estamos verdadeiramente a celebrar é a nossa identidade cristã. O que estamos verdadeiramente a celebrar é o próprio Deus que caminha pelas nossas ruas e que nos ajuda e que com o seu olhar nos ajuda na caminhada que nós ainda fazemos. Esta caminhada que, como diz as salvas dos rajos de romeiros, que por entre vales e montes, por meio das dificuldades e das tormentas, Ele está ao nosso lado, porque Ele é verdadeiramente o companheiro de jornada, o amigo que não nos falta, o Deus que nunca nos falhou. Estimados amigos, assim como no passado Deus se manifestou por uma nuvem, ou pelo arco-íris, ou pelo símbolo de uma pomba, Ele não precisa procurar mais símbolos para se manifestar. Ele hoje manifesta-se a cada um de nós pela sua própria natureza, pela sua própria divindade, pela sua própria pessoa, em Jesus Cristo, seu Filho. A Deus nunca ninguém o viu, mas ao seu Filho unigênito deu-se a conhecer verdadeiramente, para que os homens não se percam e possam verdadeiramente viver a alegria do grande projeto que Ele tem para cada um de nós, a felicidade. Que Jesus sacramentado, o Deus feito em Eucaristia, fortaleça o povo desta freguesia, ampare os idosos, ajude as crianças, adolescentes e jovens, conforte os enfermos, as famílias seja o seu guia e amparo, e que cada um de nós, quando um dia partirmos desta vida, Ele nos acolha no seu reino dizendo: vinde bendito de meu Pai, recebe como herança o reino preparado para ti desde a criação do mundo. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Bendito e louvado, adorado e glorificado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Vós sois o pão vivo que desceu do céu. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos destes o verdadeiro pão do céu, concedei-nos por este alimento espiritual a graça de vivermos sempre em vós e de ressuscitarmos no último dia para a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Teman-teman